desde que eu entrei aqui nessa instituição, sempre eu falava para meus professores que eles sempre fazem essa pergunta: quem só quer fazer esse curso aqui e parar? Eu sempre falava para eles, naquele tempo eu sempre tenho essa decisão de querer estudar. Sempre falava: eu quero continuar. Toda a minha família, toda, por parte de pai e de mãe, elas não têm ensino superior. Nenhuma delas. Aí eu queria ser a primeira, eu quero ser a primeira. O ensino noturno já é um desafio. A maioria dessas pessoas são pessoas que não terminaram o ensino médio ali na idade regular. Muitos deles são pais e mães de família, são responsáveis por casa. A maioria já tem seu trabalho. Sim, eu sou mãe de 3 crianças e isso para mim foi importante demais. Eu dar continuidade nos meus estudos, né? Não foi devido a eles, né, que eu parei, mas eles foram a minha motivação de continuar. Eu percebo que na minha busca de buscar um maior número de matrículas, eu ainda consegui, como coordenador, fazer um acolhimento diferenciado, conversando com cada um deles no momento também da inscrição, que geralmente todos aqueles que se inscreveram entraram. Então, você tem que ter um olhar, querendo ou não, mais subserviente. Então, acho que o acolhimento, ele é um caminho diário que tem que se persistir e muitas vezes cansa até a gente que está à frente desse objetivo. Né? Querendo ou não, a gente corre, né, contra o tempo, né, no caso, trabalho, família, né, e aí a gente tenta colocar tudo ao seu ponto para poder chegar a tempo na escola, né, e eu acho que isso é bem complicado. Tem uns amigos que estavam fazendo serviço que perguntou se quer provar para aqui mesmo. Voltou a estudar. Fiquei até assim. Aí eu respondi numa boa, né? Eu quero provar para ninguém não, eu quero provar para mim mesmo, que eu sou capaz, que eu vou conseguir. Às vezes na aula eu sentia muito sono, muito cansaço para vir para as aulas, mas eu me esforçava de vir para cá. Principalmente porque eu não tinha rede de apoio, tinha que passar todo o dia trabalhando, cuidar das crianças, depois vir aqui estudar. E às vezes o cansaço queria que como que avalar a gente, né? Que a gente não continua, mas eu continuei. Nós temos tanto fatores internos como externos. Apesar dos externos serem os maiores motivos, né? Recurso financeiro, que eu acho que aí acaba envolvendo tanto o interno como o externo, porque se o aluno não tem, a instituição deveria ter para suprir, pelo menos, o auxílio transporte. Eu tenho o fator da distância do campus, que já foi apontado, algum problema familiar, algum problema de saúde. E aí eu tenho os problemas internos, como a não adaptação por parte de alguns docentes, a gente tem. O aluno tem dificuldade numa certa disciplina. Poucos professores perguntam: o que vocês querem estudar? Como vocês gostam de estudar? Apesar dos maiores índices terem sido de fatores externos, os fatores internos, alguns podem ser sanados, alguns podem ser melhorados. Pai e irmão, eu escutava o seguinte: fulano depois de velha vai estudar. Eu disse: gente, eu não tô velha, eu iniciei no ensino médio com 48 anos. Eu fiz meu aniversário de 49 na instituição, fizeram aniversário para mim, belíssimo. Hoje eu tô com 51, então não é ser velho, não existe isso. Velho é a mente da pessoa, velho de espírito, aí sim. Eu digo: eu velho, eu só tenho metade de um século. Eu só tenho metade de um século, pelo amor de Deus. Então, meus filhos sim me apoiaram. E eles me ajudavam muito também. Minha filha era bióloga, em biologia também, ela me dava uma dica, mas nunca fez minhas tarefas, tá? Mas a minha motivação foi os meus filhos, porque eu queria ser exemplo para eles.
Acho que o maior desafio é você conseguir fazer com que os alunos tenham uma curiosidade, né? Despertar essa curiosidade, ou até mesmo no sentido de motivá-los. A gente percebe que, como é um público com um pouco mais de idade, geralmente são pessoas com mais de 30 anos, mais de 40 anos, e são pessoas que passam o dia inteiro trabalhando, né? Assim, eu quero iniciar minha fala nessa questão da dificuldade em relação ao cansaço, de passar o dia trabalhando e no final do dia vir realmente com disposição para estudar, e também questão da dificuldade da base, né? Tem uma base muito precária e aí a gente precisa utilizar diversas metodologias para tentar alcançar o mínimo possível de conhecimento na minha disciplina para passar para esses alunos. E eles vêm muito focado na parte dos componentes da educação básica, né? Português, matemática, geografia, história. E a gente percebe que realmente às vezes tem um desinteresse com relação aos componentes da área técnica. E aí você tem justamente que procurar mecanismo, né, de como você fazer com que o aluno preste atenção e se envolva, né, naquele componente. Então eu tenho procurado sempre trazer algumas atividades práticas, né? Eu trabalho com arquivo, né? Aí o que eu fiz? Eu trouxe um arquivo, um armário de aço para ministrar uma aula realmente prática, né? Porque se ficar só na parte teórica, eles dormem. Isso aí eu não tenho nem dúvida, já aconteceu. Muitas vezes você tem que fazer umas abordagens teóricas, não tem para onde correr às vezes, e aí você percebe que o pessoal está pescando, né? E é cansaço. Também já estudei à noite, então eu sei que o cansaço às vezes vence. As professoras de nós eram muito compreensivas, porque a maioria deles também estudou dessa mesma forma, de noite, também batalhou muito para esses estudos. Todas meus professores sempre foram me apoiarem, qualquer dúvida que eu tinha, eu perguntava, nunca escutei uma como resposta, elas sempre me ajudaram. Eu me inscrevi na assistência estudantil, ganhei o alimentação, o transporte. Me ajudou muito mesmo. Tive apoio da coordenação. Foi muito importante ter esse apoio, porque é um mundo diferente quando você está muito longe da sala de aula. A conversa é diferente, a gente se sente às vezes um pouco com patinho feio naquela, mas os professores, eles falavam a nossa linguagem. Eles tinham doutorado, tinham mestrado, tinha isso, tinha aquilo, mas eles se colocavam ali, era como se eles também fossem igual a todos estavam ali na sala. Sou casada, né? Tenho 5 filhos atualmente, 4 moram comigo. Eu parei de estudar por mim mesma, mas eles sempre ali apoiando, sempre insistindo, né? E foi quando eu resolvi voltar, né? Foi insistência dele mesmo, que eu queria mais, que eu já estava assim. E você de saco cheio, tá? Pra mim deu. Ele, não, vai lá e tudo mais, sempre me apoiando, e deu certo. Todo o processo, a maioria dos professores dão todo o sangue, todo o gás para ter o êxito dos alunos, né? A insistência, a procura, o entendimento que a gente tem, que é diferenciado. Eu acredito que o Instituto Campus Boa Vista Zona Oeste tenha seu diferencial, mas que deve ser melhorado, intensificado e ser feito de forma mais intencional. Foi uma coisa assim de que eu sou capaz, de que eu tenho um talento, porque eu sempre ouvi que eu nunca ia ser nada. Eu morava com uma tia que ela dizia: tu vai ter 10 filhos e morar numa casa que vai chover mais dentro do que fora. Quando eu me via ali, era como se eu estivesse representando mulheres que tiveram casamentos que o cônjuge não acreditava. Eu também ouvia muito isso do marido e dizia: pra que tu estuda? Pra que tu estuda? Fica só estudando. Então foram pessoas que se passaram na minha vida, que não acreditaram em mim. Quando eu me via numa mesa redonda,
representando uma instituição federal, eu disse, graças a Deus eu acreditei em mim. Que bom que alguém, porque se você não tivesse visto o potencial que eu tinha, eu também não estaria ali. Eu disse, que bom que alguém me olhou diferente. Eu ainda não tinha concluído o ensino médio, mas a minha história de vida podia ajudar outras pessoas. Então aquilo ali para mim, eu me sentia muito importante, muito importante. Uma importância que a vida ela não me deu, mas eu corri atrás, eu fui, eu disse, eu sou capaz. E graças a Deus eu não desisti de mim, eu não desisti de mim, eu nunca vou desistir de mim. Tem pessoas que precisam daquele conhecimento, né? Então isso acaba te motivando, né, como profissional, a buscar novos caminhos, a buscar novas didáticas, né, novos planejamentos. Eu sempre procuro agregar novos conhecimentos, então eu quero continuar com esses desafios, embora realmente seja um desafio, sim. Vai ser difícil? Vai ser difícil, mas eu acho que é persistir um pouco mais. E, obviamente, quando eu falo em persistir, eu não estou colocando na carga do estudante apenas. Eu entendo, enquanto instituição, a nossa obrigação de procurar viabilizar meios de favorecer a permanência dele. Não existe uma receita muito fácil ou uma palavra que seja mágica de fazer, mas insistir e persistir que há possibilidade e, obviamente, busque e exija o apoio que a instituição deva dar para esses estudantes. Me parece que aquele adulto que vem depois de um dia exaustivo de trabalho, uma mãe, depois de passar o dia cuidando, trabalhando fora, terceiro tempo, né, de atividade, vir para a escola para receber o conhecimento, para tentar melhorar a sua vida, é o que me deixa assim, mais motivado. Eu não vou lembrar o nome do autor, mas foi uma frase que me impactou muito, né? Educar não é a produção da vida, educar é a própria vida em si. Era mais ou menos isso. Então, e eu não vou falar de educação no âmbito comercial, mercantilista, mas eu sei que a educação transforma, né, a nossa mentalidade, o nosso modo de ser. Eu peço que vocês continuem pelo simples fato que o que vocês são hoje, com a educação vocês não serão amanhã. E eu tenho certeza que isso é para melhor. Não é fácil, mas você busca a força interior que você tem dentro de você. E colocar o seu sonho assim no alto e dizer assim, eu vou chegar lá. Mas para mim chegar lá eu tenho que vencer isso, eu tenho que vencer aquilo. O ano vai passar do mesmo jeito. Foi assim que eu pensava, eu vou desistir para quê? Eu vou nadar e morrer na praia, ou então nadar e voltar. O mesmo percurso para voltar é o mesmo para ir. Então, é não desistir, é vencer todos os dias o obstáculo da vida, todos os dias. A gente fica vindo para terminar, a gente depois só sente saudade dos professores, saudade de aprender mais. Para quem quer estudar, eu sempre saudade acabou das linhas dos professores, dessa escola. E eu quero continuar estudando. E meu recado é não desistir. Você consegue, você pode continuar estudando.